Olá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês hoje uma estratégia que é do trade certo, estratégia para day trade. Então, dentro dessa estratégia, você vai conseguir fazer várias boletas de estatística. Então, deixa eu mostrar como é que ela funciona. Como qualquer estratégia dentro do FlexCam, elas estão disponíveis aqui na parte inferior do lado esquerdo, onde eu abro a boleta da estratégia, eu vou selecionar a estratégia e o tipo. Então, qual é a estratégia? A estratégia é trade certo. E como eu só tenho um tipo aqui que é day trade, ele já vai abrir automaticamente a boleta. Então, deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa boleta aqui. Vou explicar aqui, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, que aqui é interessante, também mostra para mim um pouco como é que está o mercado aqui no momento. Tá? Então, essa boleta para vocês, essa estratégia de day trade, ela permite que seja comprado ou vendido algum ativo e depois tem a saída dele. Então, o que eu comprei eu vou vender no final, o que eu vendi eu vou recomprar no final. Agora, como e quando que eu compro, essa é a grande questão que tem nessa estratégia. Porque diferente da maioria das outras estratégias, essa daqui não tem um preço certo. Ela usa um preço relativo que eu vou explicar isso para vocês aqui na prática. Tá? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui um ativo qualquer, Petro 4. Tá? Que no dia de hoje, a gente está vendo que está tendo uma queda muito acentuada da Petro 4. Então, ela está caindo 5,63% no momento. Então, o que eu vou escolher aqui? Escolho o ativo, eu posso escolher se eu vou comprar ou se eu vou vender a Petro 4. Então, no caso, eu quero comprar. Tá? Então, quanto que eu quero comprar? Aí eu vou colocar aqui em quantidade, ó. 100, 200, 300, 400, 500, por exemplo. Quero comprar 500 unidades. E aí que vem o pulo do gato. Como que eu quero comprar? Olha, eu vou querer comprar ela, por exemplo, quando tiver uma variação de 6%. Ó. Da onde que vem esse por cento? Está vendo aqui o porcento? Ó? Eu posso colocar tanto em percentual quanto em pontos. O que é pontos aqui? Por exemplo, a Petrobras ela é cotada em centavos. Então, um ponto para a Petrobras é 0,01 centavo. Se fosse o índice, que nem a gente tem aqui, ó, o índice é cotado em pontos normais. Então, é de 5 em 5 pontos que ele é cotado. Então, um ponto para o índice é 5, que é o valor de cada ponto. Beleza? Então, tá bom. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um percentual, eu vou comprar a 500 Petrobras quando? Quando tiver uma variação de 6%, aqui no caso, ó, tem a direção. Eu posso ter abaixo, acima ou exatamente no preço, por exemplo. Eu posso colocar o preço, eu vou comprar exatamente num determinado preço. Não, é o que eu quero. Eu quero, por exemplo, ó, 6% abaixo do preço de fechamento do dia anterior. Ó. Aqui do lado eu já trago as principais métricas para vocês olharem. Ó. Fechamento do dia anterior é 48,51. Então aqui seria 6% abaixo. Agora está em 5,59. Então, se por acaso chegar em 6%, ele vai comprar. Então, beleza. Então, quando eu estou comprando abaixo, ele já vai colocar uma ordem lá, um determinado preço limite. Então eu não preciso desse slippage. Esse slippage ele só precisa quando eu faço uma operação contrária. Como assim contrária? Se eu tivesse, por exemplo, comprando quando está acima, comprando quando tiver uma alta de 6%. Por que eu preciso de um slippage? Só para vocês poderem entender. Tá? Se eu estou comprando acima e mandasse a ordem na mesma hora, ele executa. Por quê? Porque imagina que o preço da Petrobras é 45,82, eu vou colocar 6% disso daqui acima. Se eu mandar uma ordem com preço maior do que o preço do mercado, ele executa imediatamente. Não é o que eu quero. Eu queria, nesse caso, comprar só se tivesse 6% acima do fechamento do dia anterior. E nesse caso, o robô vai ficar olhando e quando estiver chegando perto, ele vai colocar, por exemplo, com 2 centavos de slippage. Tá? Então o slippage ele é quanto que eu estou disposto a perder em termos de centavos para poder entrar no preço que eu estou pegando. Então eu vou pegar 6% e eu vou ter até 2 centavos que eu estou aceitando perder para poder conseguir entrar nessa ordem.
Como parte prática, vocês não precisam se preocupar, porque a boleta é inteligente e quando eu não preciso de usar o Slipped, ele simplesmente desabilita para mim. Quando eu preciso, ele habilita e aí você é obrigado a usar. Então, por exemplo, aqui eu vou estar comprando quando está 6% abaixo do fechamento do dia anterior. Só para vocês poderem saber, tá? Eu vou poder usar preços relativos ao preço de abertura do dia atual, ao preço de fechamento do dia anterior, a mínima do dia atual e a máxima do dia atual. Então, essa daqui são tipos que a gente pode colocar, ok? Finalmente, ainda na entrada, tem uma parte que é muito importante, que é a parte de envio de ordem. O que quer dizer esse envio de ordem imediato, que é o padrão? Então, imagina agora, tá? Se eu mandasse essa estratégia agora, ele calcularia quanto que é 45,82 menos 6%. Quer ver? Ó? Vamos fazer a conta aqui, só para vocês poderem entender. Deixa eu colocar aqui um calc. Vou pegar a calculadora. 45, vou pegar o preço de fechamento, tá? 48,51 menos 6% é igual a mesma coisa que 94% disso. Cadê o percentual aqui? Aqui nessa daqui não tem percentual. Deixa eu colocar então vezes 0,94. Não, peraí, ele fez tudo errado aqui. Deixa eu clicar aqui, 48,51 vezes 0,94. Então, beleza. Quanto que seria isso? Seria se ele tivesse caído com 45,59. Ó, tá 45,86. Então, o que acontece? 45,59 ele já colocaria uma ordem na pedra imediatamente com esse valor, 45,59. E, obviamente, que não vai executar. Mas, se ficar na pedra, essa ordem, ela vai consumir tua margem. Então, vamos supor que você não queira que consuma tua margem. Você pode colocar isso aqui, ó, próximo ao preço. Então, o que quer dizer esse próximo ao preço? Ó? Ele só vai colocar a ordem, por exemplo, vamos supor que eu coloque 5 centavos próximo ao preço. Então, quando tiver 45,64, ele já vai colocar a ordem. Por quê? Porque está 5 centavos do preço que eu estou querendo executar. Então, ele não vai consumir o teu limite até chegar a 5 centavos próximo. Isso é uma coisa interessante para quem está operando com pouco dinheiro de garantia na corretora. Tá? Então, aqui, quando a gente está usando próximo ao preço, é quando a gente quer colocar a ordem de entrada perto de um determinado preço que eu estou buscando. Tá? Muito em função do limite. Se eu não tenho problema com limite, eu já coloco imediato e também eu já vou estar pegando lugar na fila. Então, dependendo do ativo que eu estou operando, se tiver pouca liquidez, eu estar em primeiro ou estar mais próximo dos primeiros lugares na fila, me garante uma execução mais primeiro do que os outros. Tá? Então, tem essa vantagem aqui, você está imediato. Aqui é se você não quiser gastar tua margem de garantia à toa na corretora. Beleza. Além disso, o que mais que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui no horário específico. O que quer dizer isso? Vamos supor que eu fiz o meu backtest e descobri que só vale a pena eu mandar isso daqui num determinado horário. Vamos supor que, sei lá, às 11h00. Tá? Agora, obviamente, 2h32 da tarde eu não iria executar. Mas se eu mandar num horário específico, ele só vai mandar nesse horário. Então, tá ok. E uma outra coisa que eu posso fazer é dentro de um intervalo. Então, vamos supor que eu coloque aqui 11 horas e 15 horas aqui, ó. 15:00:00. O que ele vai fazer? Ele vai buscar essa condição que eu coloquei aqui embaixo. Qual condição? De estar abaixo 6% em relação ao preço de fechamento do dia anterior, só que eu só vou procurar isso daqui entre as 11 e as 15. Se tiver nesse período aqui das 11 até as 15, 6% abaixo, ele compra. Se não tiver, ele vai cancelar a partir das 15 horas, porque não teve condição de entrada. Então aqui eu esgotei com vocês todas as possibilidades do envio da ordem. Pode ser imediato, pode ser próximo ao preço, isso daqui normalmente eu uso para questões de limite, e pode ser aqui no intervalo. Eu também coloquei, ou também no horário específico.
Então são essas possibilidades que a gente tem. Eu vou deixar aqui imediatamente, eu vou deixar aqui da forma imediata, ok? Então aqui, ó, nos parâmetros de entrada, que contemplam essas duas caixas aqui, eu consigo configurar a ordem de entrada. E eu tenho a minha ordem de saída. A minha ordem de saída, primeiro de tudo, eu tenho que olhar aqui embaixo, ó. Quando que eu vou sair? Eu posso sair no leilão de fechamento, então aí é importante a gente entender, tem ativos que tem leilão, tem ativos que não tem, e dependendo da conta que eu tenho na minha corretora, eu tenho acesso ao leilão de fechamento. Exemplo, tem corretoras que dão duas contas para a gente. Dão uma conta de day trade e uma conta de position. Para eu sair no leilão de fechamento, obviamente eu tenho que estar operando na conta de position. Se eu estiver operando na conta de day trade, essa opção nem vai estar disponível, porque quem está operando day trade não tem a possibilidade de operar no leilão. Quem está operando em posição tem. Ou eu posso colocar um horário fim. Então eu quero que seja bem próximo do fechamento, mas um horário fim. Ou porque, por exemplo, eu estou operando numa conta de day trade, ou porque eu não quero tomar o risco do leilão, eu quero fazer antes. Então vou pegar esse ativo aqui, por exemplo, está fechando às 5 horas da tarde, ele já traz próximo do fechamento aqui para mim, 16h53. Mas eu poderia querer sair dele, por exemplo, às 16h30, até às 16h30. Então aqui ele está saindo no horário fim. Eu opcionalmente também posso colocar um objetivo de gain e ou um objetivo de loss. E esse objetivo de gain e loss, ele pode ser em percentual ou em pontos. Lembrando que eu falei para vocês, né? Cada ativo tem um determinado tipo de configuração. A Petro, os pontos são centavos. O índice, os pontos, são o ponto que ele é cotado. No dólar aqui, por exemplo, os pontos, ó, a gente tem de 0,0 ou 50 centavos. Cada ponto ou vale 0,0 ou vale 50 centavos. É múltiplo disso aqui. Então, beleza. Então, aqui eu vou colocar em percentual. Então, por exemplo, se eu ganhar 3%, eu saio com gain. Se eu perder aqui 2%, eu saio com loss. E no loss, da mesma forma que eu expliquei para vocês o slip que tem na entrada, eu sou obrigado a configurar um slip em pontos. Então eu vou querer colocar um slip de 3 centavos aqui, por exemplo. Tá? Então eu quero colocar um gain de 3% e um loss de 2%. Ok? Com isso, eu configurei tanto a minha entrada quanto a minha saída. E eu tenho aqui agora que configurar uma de duas coisas. Ou eu posso colocar uma validade dessa ordem para o dia, que quer dizer que ela só vale para hoje. Então, se eu mandar essa ordem aqui, ela vai começar a executar agora, de 14h36, e vai tentar a entrada até perto do final do dia. Se der entrada, ela vai entrar, e se não der entrada, ela vai cancelar. E se der entrada, ela vai sair às 16h30. Ok? Ou eu posso pegar e colocar ela recorrente. O que é recorrente? Recorrente é o seguinte, imagina que eu vou colocar essa estratégia para ela colocar todos os dias. Então, ela vai executar hoje, mas amanhã ela começa às 10 horas da manhã tentando executar de novo. E depois de amanhã, e depois de amanhã, até quando? Até quando eu colocar uma validade aqui, ó. Eu tenho que, se eu colocar recorrente, eu vou começar hoje, ó, do 8/4 até uma determinada validade. Então, por exemplo, ó, eu quero que vá de hoje até o dia 17. Todos os dias ele vai colocar essa estratégia. Ela vai executar todos os dias? Não, depende. Se em algum dia, entre as 10 horas da manhã e as 16h30, a Petrobras estiver caindo 6%, ou seja, tiver 6% abaixo do preço de fechamento do dia anterior, ele faz essa entrada. Se não der, ele não entra. Daí amanhã ele vai tentar entrar de novo, depois da manhã de novo, e depois da manhã de novo, até quando ele encontrar esse padrão. Por que isso é interessante eu ter uma recorrente? Porque se eu estou buscando esse padrão para poder operar, eu preciso saber quando que ele vai ocorrer. Hoje, por exemplo, será que vai dar esse padrão? Pode ser, porque eu estou com 5%, está relativamente perto. Mas amanhã eu não tenho ideia do que vai acontecer com a Petrobras. Ela pode abrir subindo, sei lá, 10%, pode abrir estável, pode abrir caindo 8%, quem sabe? Então, eu não sei quando isso aqui vai poder ser utilizado. Então, eu vou deixar isso aqui sendo utilizado a qualquer momento
eu queira dentro do intervalo de dias, aqui, ó, entre 8/4 e 17/4, quando eu estiver no recorrente. Ou eu coloco ela para executar só para hoje. Então eu vou querer agora, nesse momento, só para hoje, certo? Aqui eu vou colocar minha senha, na verdade, a minha assinatura eletrônica, né? Importante notar que a assinatura eletrônica é a do FlexCam, então vocês precisam cadastrar a assinatura eletrônica para poder usar essa ou qualquer outra estratégia dentro do FlexCam. Eu vou clicar aqui em lembrar a assinatura, e daí numa próxima vez que eu executar, eu não preciso mais usar essa assinatura aqui, ter que digitar de novo, ele já vai trazer para mim. Eu vou deixar esse botãozinho aqui de fechado aberto para não fechar essa estratégia. Então eu vou clicar aqui para enviar, ó. Aqui aparece um resumo do que eu fiz. Eu poder ter certeza do que eu estou fazendo. O nome da estratégia, ele já vai dar para a gente, ó, é uma estratégia do tipo trade certo de day trade, tá? É exatamente isso. A conta, essa aqui é uma conta simulada minha, tem uma validade para hoje, 08/4/26, ela vai ser das 10 da manhã até as 16h30. E o que eu vou estar operando na entrada? O ativo Petro 4, vou tentar comprar 500 unidades. A partir das 10 horas da manhã, ele vai enviar uma ordem limitada de 6 pontos abaixo do preço de fechamento. Ó, aqui já é um problema para mim. Ó. Não quero 6 pontos, quero 6%. Deixa eu cancelar e vou arrumar aqui. Ó. Por isso que é importante a gente ver o que a gente está fazendo. Ó. Eu vou colocar percentual e vou colocar aqui 6. Na hora que eu estava mostrando para vocês, eu acabei deixando no ponto e esqueci de voltar para o percentual. Então vamos voltar de novo aqui para enviar. Ó. Então ela vai entrar, vai mandar uma ordem limitada de 6% abaixo do preço de fechamento do dia anterior. É exatamente o que eu quero. E aí, caso entre, ela vai reverter um gain de 3% ou loss de 2% e slippage de 0,03 pontos ou às 16h30. É exatamente o que eu quero. Então, se é isso que eu quero, eu clico em enviar e ele vai mandar essa ordem para a gente. Então, com isso, pessoal, eu consegui mostrar para vocês toda a configuração dessa estratégia, a estratégia de day trade, do trade certo, que serve para você operar basicamente o quê? Entrada de ativos com preços variáveis. Que preços variáveis são esses? Eu posso colocar acima ou abaixo do preço de abertura do dia atual, preço de fechamento do dia anterior, mínima do dia atual, máxima do dia atual. Por que isso é interessante? Porque eu não sei a priori qual é o valor da Petro amanhã. Então, como eu estou usando um preço relativo, fica bacana de usar essa estratégia para fazer isso. E se eu entrar, obviamente eu tenho uma saída. Essa saída aqui, ela tem um momento que é hard, ou ela vai sair no leilão de fechamento, ou num determinado horário. No caso, eu escolhi sair num determinado horário, 16h30, eu que quis colocar isso aqui. E também, opcionalmente, eu posso sair no gain e posso sair no loss. Eu, particularmente, gosto muito de operar com gain e loss, e eu tenho muito controlado o que eu estou fazendo, porque eu estou tomando um risco aqui de comprar a Petrobras, mas não tenho um risco infinito de perda. Obviamente, também não tenho um risco infinito de ganho. Eu estou colocando aqui um ganho limitado. Se atingir isso durante o pregão, pode ser interessante para mim, esse valor aqui para mim está ok. Por que está ok? Eu fiz alguma conta, cheguei a um determinado ideia de que isso é interessante, mesma coisa no loss. Tá? Então, com isso daqui, essa é uma boleta que dá para operar diversas estratégias, por exemplo, do Ricardo Brasil. Eu vou mostrar para vocês em outros vídeos pequenas variações de como você usa essa estratégia para pegar algumas das estratégias que o Ricardo tem nome para ela. Por exemplo, Infinito e Além, Kabum e assim por diante. Vou mostrar todas elas para vocês como é que a gente configura. Nesses outros vídeos que eu vou criar, eu não vou entrar no detalhe, por exemplo, do envio da ordem, que é uma coisa que eu discuti aqui com vocês, a direção e o tipo, isso daí tem a ver exatamente com a estratégia, e nem vou entrar no detalhe, por exemplo, do gain e do loss. Isso aqui tudo a gente já passou por aqui, e também nem vou entrar no detalhe do leilão de fechamento e da hora fim. Então, vocês entendendo como é que é o funcionamento dessa estratégia aqui, vocês entendem o todo, tá? E a parte bacana, eu mostrei para vocês essa estratégia por dia, por exemplo, ela está rodando aqui, ó. O que ela fez, ó? Só para a gente poder entender, ó. Ela está no mercado, uma compra,
de 500 quantidades de Petro 4 ao preço de R$ 45,59. Tá vendo? R$ 45,59 está esperando lá. Por enquanto está R$ 45,95. Então, não vai fazer nada. Se por acaso cair mais esses 40 centavos, aí ele vai lá e vai comprar. Tá? Para quem quiser ter uma certeza, que estiver operando aqui, por exemplo, eu estou operando numa conta simulada. Poderia estar na real também. E aí você vai poder ver a ordem exatamente no mercado. Como é que eu faço isso? Ó? Eu clico em ações aqui em estratégia, vejo as ordens. Ó. Essa estratégia, por enquanto, ela mandou uma única ordem. Ó. Ela mandou uma ordem que está nova, no status dela, nova, só para vocês poderem entender, ó. Pode estar nova, executada, cancelado, editado, cancelamento pendente, rejeitado, expirado, edição pendente, envio pendente, não. Isso aqui está nova. É uma ordem de compra da Petro 4, quantidade de 500. Que preço? R$ 45,59. Ó, ela está ligada a essa estratégia, que é a estratégia que a gente criou aqui, ó, só para a gente poder lembrar. Essa estratégia aqui, Gap by Petro 4. Que é o nome que tá, ele gerou automaticamente para a gente esse nome. E vamos voltar ali para as ordens, ó. Ela teria um determinado ID, que ela tá, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar Order ID, tá vendo? Ó? Esse aqui seria o ID, que seria o ID da bolsa. Como isso aqui está no simulado, esse ID é um Order ID interno. Se tivesse na bolsa, ela teria um ID que seria o ID da bolsa. Mas para curiosidade, para vocês saberem como é que está aqui a parte das ordens, tá? Ok, pessoal? Isso daqui, concluímos essa parte aqui. Eu queria aproveitar essa boleta mesmo, só para mostrar para vocês a parte de recorrência. Ó. Eu vou colocar um outro ativo, só para a gente poder ter alguma coisa diferente aqui. Ó. Eu vou colocar a Vale 3, por exemplo. Tá? Ó, a Vale 3 está subindo 2,22. Tá? Vamos supor que... Vamos dar uma olhada aqui na Vale. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui o dólar aqui um pouquinho e vou colocar a Vale. Ó. Vale 3. O que é isso que está aqui do lado? Tá? Aqui é um resumo do papel, onde eu posso ver, por exemplo, ó, a mínima dele aqui hoje foi 84,73. A máxima já chegou a estar 86,72. No momento, ela está 85,59 e representa 2,27% de alta em relação ao fechamento do dia anterior, que foi 83,69. Tá? Vamos supor o seguinte, eu quero fazer uma coisa diferente aqui. Ó. Eu vou querer pegar essa Vale e vou vender ela. Vou vender uma quantidade de 1.000 vales, tá? Se fizer o quê? Se tiver 3% acima do fechamento do dia anterior. Se tiver, eu vou vender e vou recomprar na hora fim. Só que eu não vou colocar, vou deixar aqui 16,53, ó, nessa hora fim aqui. 16,53. E eu vou deixar aqui um stop gain vou deixar 3%, um stop loss um pouquinho maior, de 3% aqui, tá? Só que diferente daquela outra que eu escolhi para o dia, eu vou escolher essa recorrente. Então, o que vai acontecer? Eu vou querer que ela comece hoje e que ela valha até o final do mês, ó, até o dia 30 de abril. Ok? Então, ela é recorrente. Então, vamos dar uma olhada como é que fica. Eu vou clicar aqui em enviar. Ele mostra para mim, ó, a estratégia continua sendo o trade certo day trade. Essa aqui é a pool. Ela tem uma validade que repete diariamente até o dia 30/4. Ela vai funcionar todos esses dias entre 10 e 16,53. Importante. Isso só vai funcionar em dias úteis que tenha pregão. Tá? E aqui tem, ó, entrada. Se ela conseguir, ela vai operar vale 3, vai vender, vai tentar vender 1.000 quantidades a partir das 10 horas da manhã. Ela vai enviar uma ordem limitada de 3% acima do preço de fechamento do dia anterior. Putz, isso não era exatamente o que eu quero. Por que eu não quero isso? Vou dar um cancelar aqui. Porque isso vai comer muito do meu limite. Eu não quero colocar imediatamente. Eu quero colocar próximo ao preço. Eu quero colocar 5 centavos próximo do preço. Eu só quero que ele envie se tiver 5 centavos próximo do preço. Vou clicar aqui de novo em enviar. Ó. Aqui ele vai dizer para a gente. Ó, ele vai enviar caso o preço caia 3% acima do fechamento, ele envia uma ordem com o preço do último negócio. Tá?
Então, a ordem de envio próximo ao preço, mais ou menos 5 centavos, caso o preço caia 3% acima do fechamento, tá vendo? Ó? Então, assim, desse daqui ó, tem que estar 5% perto. Esse é a distância em pontos que a gente está colocando aqui. E aí a saída está do jeito que eu queria mesmo. Tá? Ele vai querer sair aqui, ó, caso entre, reverte com gain de 3%, ou um loss de 3%, e tem um slip de 3 centavos, ou ele sai às 16h53. Deixa eu clicar aqui em enviar, vou colocar essa ordem aqui para executar. Ó. Essa ordem está executando aqui, ó. Ela está aguardando o momento de entrar. Ó. Tem o objetivo de 86,201, mas se a gente olhar, ó, eu vou clicar aqui, vou ver ordens. Ó, diferente daquela outra, não tem ordem nenhuma. Por quê? Porque ela vai colocar só quando tiver 86, vamos dar uma olhada de novo aqui qual que era o objetivo dela, 86,21. Quando tiver 5 centavos disso, ela vai mandar próxima disso daqui. Então não está perto disso daqui, ela não vai nem mandar ordem. Então a estratégia está aqui, mas ela não mandou ordem ainda para o mercado. Ela vai mandar quando o algoritmo vê que o preço está próximo do que ele está querendo enviar a ordem. Tá ok? E a parte importante, como isso daqui é uma ordem recorrente, uma estratégia recorrente, melhor dizendo, ó, ela vai constar aqui, ó, nas estratégias de hoje, mas também vai constar aqui em recorrências. Ó. Em recorrências agora eu tenho ela aqui, ó. O que vai estar acontecendo? Ó? Eu tenho essa estratégia aqui, que ela vai executar diariamente, e eu tenho ela aqui, ó, alguns dias já agendadas para poder ver, entendeu? O que eu posso fazer? Eu posso ver recorrência, posso clonar essa estratégia, posso cancelar ela, posso clicar até aqui, ó, deixa eu fechar essa boletinha aqui, posso clicar aqui, ó, posso mudar até o nome dela se eu quiser, tá? Aí vão me perguntar, eu posso mexer nos parâmetros dessa estratégia? Não, não posso. Na recorrente eu não consigo mexer. Então, essa aqui é o parâmetro que eu tenho. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar ela. Se eu quiser, eu posso vir aqui e cancelar. Então, se eu quiser trocar os parâmetros dela, o que eu faço normalmente? Eu posso clonar, vai vir ela aqui. Eu posso clicar aqui em cancelar, cancelo ela e faço uma nova, se eu quiser. Tá? Para vocês poderem entender um pouquinho da dinâmica da recorrência. E com isso, pessoal, eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu clicar aqui em boletas recentes, eu vou pegar a última que eu mexi, só para a gente poder ter. Acabei de mostrar para vocês a boleta do trade certo, da estratégia do day trade, do trade certo. Preenchi com vocês tanto uma estratégia com validade por dia, quanto uma recorrente, e expliquei todos os parâmetros que tem aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Tá? Obrigado e até mais.